E o que eu quero ministrar para a tua vida, ministrar para a sua casa nessa noite, e o tema que eu intitulei essa mensagem diz que nada substitui a presença. Nada substitui a presença. Tem algumas coisas na nossa vida, e na verdade muitas coisas na nossa vida, a gente só dá valor quando a gente perde. Aqueles discípulos amavam a Jesus, mas eu tenho certeza que quando Jesus morreu naquela cruz, passou na cabeça deles: por que eu não aproveitei mais o tempo com o Mestre? Por que eu dormi em vez de ficar conversando e aprendendo com Ele? Tem muitas pessoas, quando perdem algum ente querido, um familiar, um parente, começam a se questionar: por que eu não pedi perdão? Por que eu não aproveitei mais o tempo? Às vezes alguém perde o emprego e fala: poxa, eu devia ter me dedicado mais. Por que eu me atrasei tanto para chegar no trabalho? Isso me prejudicou, hoje eu perdi o emprego. Infelizmente é muito comum a gente valorizar as coisas só depois que a gente perde. Então, nesse tempo de pandemia, teve muita gente que passou a valorizar de uma maneira como nunca antes uma simples caminhada até a padaria para comprar um pão. Teve muita gente que aprendeu a valorizar poder tomar um solzinho, né? Se abastecer um pouquinho de vitamina D, poder caminhar na rua, poder conversar com as pessoas, poder abraçar alguém, poder ser abraçado. Porque quando isso é tirado de nós, aí a gente passa a ver o quanto aquilo era importante para a gente, mas a gente não valorizava. Tem duas pessoas na Bíblia que Deus sempre fala muito. Deus não só defende, como pede que a gente também defenda essas pessoas, mas também como Deus se compadece dessas pessoas. Você vai ver a Bíblia falar diversas vezes sobre o órfão e a viúva. Deus sempre vai em favor do órfão e da viúva. Em alguns lugares fala do órfão, da viúva e do estrangeiro. Essas pessoas têm algo em comum: perderam a presença de alguém muito importante, tanto o órfão quanto a viúva. Deus sabe o quanto dói perder a presença de alguém. Então eu quero te dar uma ilustração. Isso não é um caso real, mas eu tenho certeza que já pode ter acontecido com alguém. Imagina por algum momento um casal que desde o início da sua vida traçaram um plano. Nós vamos trabalhar muito, vamos juntar bastante dinheiro, para quando a gente se aposentar, a gente poder viajar e conhecer o mundo inteiro. E eles seguiram esse plano à risca, trabalharam muito, se esforçaram muito, juntaram todo o dinheiro que era necessário. Ao longo de 40, 45 anos trabalhando e fazendo todos os planos, em que país que eles iam primeiro, quais cidades iam visitar. Eles construíram todo o plano contando, ou esquecendo de contar, com só uma coisa: o imprevisto. Porque quando eles finalmente tinham dinheiro suficiente, chegou a hora de se aposentar, tinham tempo disponível para viajar, tinham o plano todo traçado, aquela esposa faleceu. Vamos imaginar que terrivelmente ela foi acometida por um câncer e em 3 meses ela faleceu. Aquele esposo agora tinha o dinheiro necessário, ele tinha todo o planejamento feito para as viagens, ele tinha tempo disponível, só que a viagem perdeu o sentido, porque faltava a presença de alguém muito importante. Então, mais importante do que o dinheiro, do que o tempo, do que o planejamento, era com quem ele queria viajar. Aquilo era parte crucial do plano. O plano era eles irem juntos,
para todos os lugares que eles tinham sonhado pelo mundo. Eu já falei isso por algumas vezes. Deus me permitiu conhecer alguns países, algumas cidades, mas eu falo para as pessoas que geralmente eu costumo ter um pouco mais de intimidade e falo: olha, mais importante do que para onde você vai é com quem você vai. Eu já fui para lugares muito maravilhosos, mas que a companhia não era tão agradável. Sabe o que aconteceu? Eu nem gostei tanto assim da cidade. Eu nem gostei tanto assim daquele lugar. Mais importante do que para onde você vai é com quem você vai. Nada substitui a presença. Eu quero ler com você uma passagem em Êxodo capítulo 33. Eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia. Não sei se ela estava empoeirada lá em algum canto da sua casa, eu espero que não. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo 33. Quem achou, diga amém. Êxodo capítulo 33, do versículo 1 ao 4, diz assim a Bíblia: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Você sabe em que momento que Deus falou isso para Moisés? A gente está no capítulo 33 de Êxodo. Capítulo 32 fala do bezerro de ouro. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, você vai ver, você conhece a história do bezerro de ouro. Aquele mesmo povo que Deus ficou 300, 400 anos na escravidão no Egito, clamando para que Deus libertasse ele. Deus enviou um libertador, Deus tirou eles do Egito, Deus fez eles passarem com os pés enxutos em meio ao mar. Deus providenciou o maná caindo do céu para que eles não morressem de fome no deserto. Esse mesmo povo e esse mesmo Deus, por alguns dias que Moisés sumiu, esse povo esqueceu tudo isso, tirou a argola de ouro que cada um tinha da sua aliança, derreteu e fez um bezerro de ouro. Esse mesmo povo abandonou aquele Deus que estava com eles em todo o tempo, aquele mesmo Deus que se fazia como uma coluna de fogo durante a noite e como uma nuvem de fumaça durante o dia. A presença de Deus era com eles, e eles traíram a esse Deus. Então, quando chega no Êxodo 33, esse momento que a gente acabou de ler, então note que a palavra que Deus estava dizendo para Moisés, Deus deu uma promessa: eu saia desse lugar e eu vou levar vocês para a terra prometida. Deus prometeu que eles iam, não só iam, mas iam em segurança. Deus disse: vai um anjo à frente para expulsar todos os inimigos de vocês. Deus falou a respeito do lugar que eles estavam indo: vocês vão para uma terra que emana leite e mel com fartura. A promessa, ou seja, chegou o tempo da promessa. Vocês vão e vão em segurança, e o lugar para onde vocês vão é uma terra que emana leite e mel com fartura. Eles tinham tudo que eles sempre sonharam quando estavam lá no Egito. Só que Deus diz um mas eu não irei com vocês. E deixa eu te ensinar uma regra da vida: quando alguém te falar mais, você contrata um pedreiro para trabalhar na sua casa. Aí você chega lá para ver como é que está a obra. E aí, está indo tudo bem? Está tudo certo? Ele: não, olha, nós colocamos o piso e tal, já terminamos o embolso, mas vem coisa boa ou coisa ruim aí. Então eu aprendi que tem uma regra quando você ouviu mais: depende do que veio antes. Por exemplo,
Quando a pessoa fala muita coisa boa e fala mais, é porque vem uma coisa ruim. Se ela fala muita coisa ruim, ela falou mais, é porque vem uma coisa boa. Né? Então, olha, acabou o material, eu acho que esse piso não vai dar, você vai ter que comprar mais, a gente vai atrasar mais 2 semanas, o pedreiro falando, mas, aí fala, o banheiro já está pronto, ó, veio uma coisa boa. Agora, quando ele começa com coisa boa e depois fala mais, é porque vem uma coisa ruim. Quantos estão entendendo? Então, Deus diz, chegou o tempo da promessa, vocês vão em segurança para uma terra que emana leite e mel, mas vem coisa boa ou coisa ruim por aí? Mas eu não irei com vocês. Mas vocês não terão a minha presença. E aí, no versículo 7 desse mesmo capítulo de Êxodo, diz que a Bíblia chama esse trecho de a tenda do encontro. E diz que Moisés costumava montar, estou lendo Êxodo capítulo 33, versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto Deus falava com Moisés. Quando Deus diz isso, eu não vou com vocês, imediatamente Moisés vai para a tenda do encontro. Eu quero chamar atenção para alguns pontos disso que a gente acabou de ler. Primeiro, a Bíblia diz que essa tenda foi montada fora, pouco distante do arraial, e quem quisesse, em algumas versões diz, todo aquele que quisesse consultar ao Senhor, ia até a tenda. Não era só Moisés que podia ir na tenda, qualquer um podia ir naquela tenda, consultar o Senhor. A tenda estava lá para todos, mas desde que o mundo é mundo, poucos estão dispostos a pagar o preço pela presença. Poucos estão dispostos a pagar o preço pela presença. A Bíblia diz nesse trecho que a gente acabou de ler, que quando Moisés quando ele estava se locomovendo em direção àquela tenda, todo o povo ficava de pé na sua tenda, observando Moisés ir até a tenda. Ninguém ficava de pé na porta da sua tenda, ninguém ficava ali observando o que ia acontecer quando outras pessoas iam, mas quando Moisés ia até aquela tenda, todo mundo parava e ficava olhando, porque sabia o que ia acontecer. A nuvem, a coluna de nuvem, como descreve a palavra, se colocava na frente da tenda, enquanto Deus falava com Moisés. Quando Deus começar a falar com você, as pessoas saberão e reconhecerão que Ele é contigo. Ninguém viu o que acontecia dentro daquela tenda, mas todo mundo sabia que Deus estava falando com Moisés. Moisés não saía pelo meio do arraial dizendo, ei gente, olha, eu vou falar com Deus, olha. Não, Moisés simplesmente se dirigia até a tenda do encontro, e todo mundo sabia que Deus estava falando com ele. Quando Deus começa a falar com a gente não precisa fazer propaganda disso, as pessoas vão saber que Deus está falando com você. E é interessante que a Bíblia diz que eles ficavam na frente da sua tenda e começavam a adorar, enquanto Moisés estava lá. Enquanto Moisés entrava dentro da tenda, todas as famílias na frente das suas tendas começavam a adorar. As pessoas não vão te admirar pelo quanto você conhece de Deus, elas vão respeitar o quanto você anda com Deus. Muitas pessoas ali conheciam os mandamentos. Eu ouso dizer que todo mundo ali conhecia. Todo mundo conhecia quem era Deus. Assim como no tempo de Jesus, os fariseus conheciam as Escrituras.
Mas as pessoas admiraram Jesus muito mais do que os fariseus, porque ele não era alguém que apenas conhecia a palavra, alguém que conhecia a Deus seu Pai. Ele era alguém que andava com Deus. Ele era a palavra. Ele vivia, ele não só caminhava na palavra, mas ele era a palavra. Porque uma coisa é você conhecer alguém, outra coisa é esse alguém te conhecer. Por exemplo, eu conheço a rainha da Inglaterra. Eu sei quem é a rainha da Inglaterra. Rainha Elizabeth. Quem sabia que a rainha Elizabeth é a rainha da Inglaterra? Então, você conhece quem é a rainha da Inglaterra. Mas se você chegar lá, na frente do palácio onde ela mora, e disser, eu conheço a rainha, eu quero entrar para falar com ela, você acha que você vai entrar? Não, mas você conhece. Agora, se a rainha aparecer na sua varanda, na sacada, e disser, ei, guarda, pode deixar entrar, eu conheço ele, é o Tiago. Está entendendo a diferença entre conhecer alguém e ser conhecido por esse alguém? O que te dá o acesso a lugares, a palácios e a lugares nobres, não é se você conhece essa pessoa, é se essa pessoa te conhece. Quando o povo, a Bíblia continuando a palavra de Deus diz assim, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. A presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, vai transformar casas em altares de adoração. Aquelas pessoas que contemplavam a vida de Moisés e o relacionamento dele com Deus, e o tempo em que ele entrava naquela tenda e Deus falava com ele, o que era antes só uma tenda, agora se tornaram vários altares de adoração, porque todas as famílias começavam a adorar de pé quando Moisés estava dentro daquela tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha o que diz aqui. Quando Moisés terminava de falar com Deus, quando Deus terminava de falar com Moisés, Moisés saía daquela tenda, e Josué, você sabe quem é Josué, não sabe? Josué, a Bíblia diz que ele permanecia, ele não se afastava da tenda. É claro que Josué admirava Moisés, mas se tivesse que escolher entre Moisés e a presença de Deus, escolha a presença de Deus. É claro que ele admirava, até ver a presença de Deus, porque quando Moisés ia embora, Josué permanecia ali na tenda, porque o que ele queria não era Moisés, ele queria o relacionamento que Moisés tinha com Deus, ele queria a presença. Nada substitui a presença. Ele tinha Moisés do lado dele para dizer tudo o que Deus falou, para orientar, para ensinar, mas nada substitui a presença de Deus. Nada substitui a presença. E então, em Êxodo capítulo 33, versículo 12, a gente tem essa conversa entre Moisés e Deus. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou ao Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não for conosco, não precisa nem mandar a gente para essa terra onde mana leite e mel. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Foi isso que Moisés disse. Deus acabou de declarar a terra da promessa em segurança, a terra que mana leite e mel. E Moisés declara, se o Senhor não for conosco,
nem adianta nos enviar, nem precisa nos enviar. De que adianta ter a terra que emana leite e mel e não ter a tua presença conosco? De que adianta ter a minha bênção e não ter a tua presença comigo? De que adianta ter o meu milagre e não ter a tua presença comigo? De que adianta ter qualquer coisa desse mundo e não ter comigo o dono de todas as coisas? Nada substitui a presença. E o que Deus ensina aqui nesse momento para o seu povo é que o amor de Deus por nós é incondicional, mas a sua presença não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. Todas essas passagens falam do amor de Deus e Deus te ama. Sim, eu estou aqui para te dizer que Deus te ama. Não importa como esteja a sua vida, Deus te ama. Mas nada substitui a presença de Deus. Eu tenho certeza que talvez você, nesse período de pandemia, teve que se afastar dos seus pais, dos seus netos, dos seus filhos, da sua tia, dos seus parentes, e aí vocês se falavam por videochamada e diziam: eu te amo, eu estou com saudade de você. Você continuava amando essas pessoas, elas continuaram te amando, mas nada substitui a presença. Nada substitui a presença. Uma coisa é saber que você é amado, outra coisa é desfrutar desse amor. Tem gente que passa a vida inteira sabendo que é amado por Deus. Sabe, hoje o Espírito Santo estava me lembrando de uma frase que uma vez eu ouvi minha mãe dizer, eu nem sei se ela lembra que ela disse isso. E eu nem sei se a frase é dela, mas eu ouvi da boca dela. Ela disse uma vez para mim: é muito fácil dizer que a gente carrega Jesus no peito. Difícil é ter peito para carregar Jesus aqui dentro. Tem muita gente que diz: não, eu amo a Deus, Deus está aqui comigo, Deus está aqui dentro do meu peito, Deus está aqui no meu coração. É muito fácil dizer isso, difícil é ter peito para carregar Jesus contigo. Quando você é confrontado, quando talvez alguém zomba de você, quando alguém diz: nossa, você acredita nessas historinhas da Bíblia? Né, esse livro de sabedoria milenar, que é o livro mais antigo com conhecimentos históricos, filosóficos e espirituais, que até hoje a ciência não conseguiu derrubar nenhuma afirmação que a Bíblia faz. Nenhuma, nem histórica, nem filosófica e nem espiritual. Então tem muita gente que passa a vida inteira sabendo que ele é amado por Deus, mas não desfruta desse amor porque não tem a presença de Deus. Deus ama todos os seus filhos e Deus perdoa todos aqueles que se arrependem genuinamente. Mas entenda bem o que eu vou te dizer nesse momento. Mas Deus não anda com qualquer um. Tiago, como assim? A Bíblia diz que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus está em todo lugar. É verdade, Deus está em todo lugar. Mas a Bíblia diz que Deus está comigo o tempo todo. Jesus disse que enviaria o seu Espírito Santo. Eis que enviarei o Espírito Santo que estava convosco todos os dias, até que Ele volte, até que Ele venha. E Deus pode nos visitar, sim, Ele pode nos visitar. Mas eu estou falando de andar com Deus. Andar com Deus. Salmos 140, versículo 13 diz: com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Os homens íntegros.
As pessoas com integridade, ou seja, no seu caráter não há falha alguma. Essas pessoas viverão na tua presença. Essa decisão e a tua postura diante de Deus faz toda a diferença. Se na tua casa Deus vai ser uma visita, ou se na tua casa Deus é um membro da família. Quem está entendendo, diga amém. Deus andava com aquele povo, até que aquele povo se corrompeu. Deus disse: eu não posso mais ir com vocês. Então tem algumas pessoas que levam a sua vida sabendo que Deus te ama, e para elas isso é suficiente, mas elas vivem de pecado em pecado, de falha em falha. Promete uma coisa e não cumpre, vivendo debaixo de mentira, vivendo debaixo de tanta coisa que desagrada a Deus. Eu te pergunto, você anda com alguém que faz coisas que te desagradam? Deus também é uma pessoa. Deus também é uma pessoa. Então é a nossa integridade, é a minha e a sua integridade que vai definir se Deus, na nossa casa, é uma visita, alguém que chega, mas daqui a pouco: Deus, eu preciso que você vá embora, porque vão acontecer algumas coisas aqui que eu sei que você não vai gostar. Ou se Deus é um membro da família. Não é assim na sua casa? Quando alguém vem uma visita, né? A gente arruma tudo. A casa nunca teve tão arrumada, né? Quando alguém lá em casa, minha mãe reunia os filhos e falava: olha, não quero bagunça, não quero briga. Falava para mim e para o Léo: não quero ver briga aqui, não quero vocês gritando, não quero. Quando a visita ia embora, a gente podia voltar ao normal. Eu podia brigar com o Léo, a gente podia ia levar uma bronca do mesmo jeito. Mas não é assim. A gente quer deixar tudo bem arrumadinho para a visita, para causar uma boa impressão, para que a pessoa se sinta bem. Você não fica com a roupa que você fica em casa quando vai uma visita. Você não fica de pijama quando vai uma visita na sua casa, fica? Não. Você fica de pijama quando estão as pessoas da sua casa, sua família, com quem você tem intimidade. Aí você fica à vontade. Então, quando Deus está na sua casa, você fica à vontade? Ou você fica encenando aquele modelo de tem visita na casa? Deus é visita ou Deus é parte da família? E mais uma vez, essa pandemia ensinou para a gente que o virtual nunca vai substituir o presencial. Alguém aqui fez aniversário durante essa pandemia? Olha quanta gente. Aí como é que é o aniversário hoje? Videochamada, faz o Zoom, os amigos fazem uma surpresa, te ligam na videochamada. É a mesma coisa? Quem fez aniversário aí é a mesma coisa, sim ou não? Não é a mesma coisa. Todo mundo ali te dizendo que te ama, que você é especial, que está com saudade de você, mas nunca vai ser a mesma coisa do que você chegar em casa, ter uma festa surpresa, ali está a tua família, os teus amigos, você acordar com alguém te dizendo parabéns, sabe? E os amigos preparando uma surpresa. Você chega em algum lugar. Eu lembro que uma vez eu fiz uma surpresa para a Letícia, foi a única festa surpresa que eu fiz para ela. Você vai entender por que foi a única. Porque a Letícia, ela se assusta muito fácil, muito fácil. Até hoje a Letícia às vezes esquece que ela está casada comigo. Depois de 14 anos, ela esquece. Ela está de repente na varanda. Aí eu chego e falo: Letícia, se ela tiver com o celular na mão, corre dela jogar o celular longe do susto que ela toma. Ai meu Deus, você quer me matar do coração? Eu falo: Letícia, eu moro aqui nessa casa também. Não sei se você esqueceu, mas eu moro aqui também. Você anda sem fazer barulho. Eu falei: eu tenho que avisar agora, olha, estou indo da sala para a cozinha, estou chegando. Ela se assusta muito fácil. E uma vez no aniversário dela, a gente combinou todo mundo, né? Só ela não sabia, que a gente ia fingir que a festa ia ser à noite. Que a noite ia para um restaurante, então todo mundo: olha, Letícia, de noite lá no restaurante, está tudo certo. Só que no almoço a gente marcou uma festa surpresa, lá no play do prédio. Então eu falei: amor, no almoço, vamos só eu e você, né? Vamos almoçar nós dois, de noite já vai ser festa com todo mundo, para a gente comemorar o nosso aniversário, só eu e você. Ela: tá bom. Só que ela não sabia, estava todo mundo lá no play do prédio, esperando. Aí a gente pegou o elevador, quando a gente estava saindo para almoçar,
eu falei para ela assim, poxa, eu estava na varanda e deixei cair, não lembro o que eu falei, se foi o chaveiro ou a capinha do celular, falei, deixa eu só parar ali no play, enquanto a gente sai, para pegar essa minha capinha do celular. Falou, tá bom, a gente está no elevador descendo, quando para no play e abre a porta, imagina, tem umas 50 pessoas na porta do elevador e grita, surpresa! Para a pessoa que se assusta comigo, andando da sala para a cozinha. Ela se escorou assim no elevador, obrigado, eu vi que ela foi ficando pálida, eu tive que voltar com ela para casa, ela deitou lá uns 15 minutos, que ela estava quase desmaiando, do susto que ela tomou, ela teve que deitar para se recuperar, eu voltei lá, gente, está tudo bem, a gente quase matou ela agora no aniversário, mas acho que foi de 25 anos, 25, né? Nunca vai substituir, o presencial nunca vai, o virtual nunca vai substituir o presencial. Sabe, hoje em dia, a gente não ficou um bom tempo agora, há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro abriram os restaurantes, mas por muito tempo a gente teve sem ir no restaurante. Quem pediu comida em casa, em algum momento aí, nesse tempo todo da pandemia, você pediu alguma coisa, um hambúrguer, um cachorro quente, uma pizza, você pediu em casa alguma coisa? Então, eu também pedi do meu restaurante favorito, chegou lá o meu prato favorito, em casa, não vou falar com a marca, vou fazer propaganda aqui de graça para eles, né? Mas é uma costela que vem com barbecue, que você sabe do que eu estou falando. Era a mesma costela, o mesmo molho barbecue, a mesma batatinha frita acompanhando, mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa que aquele atendente chegar ali, oi, tudo bem? Eu sou o Carlos, sou eu que vou atender vocês hoje, não sei o que e tal, já vou trazer um pãozinho quentinho para vocês. Não era a mesma coisa. O virtual nunca vai substituir o presencial. Um abraço. Como é que à distância a gente pode dar um abraço ou ser abraçado por alguém? O que nesse mundo pode substituir um abraço? Quando você sabe aquele dia que você não acordou bem, que você está se sentindo, não sei, triste, amuado, e vem alguém que te conhece só pelo olhar e fala, deixa eu te dar um abraço. Nada substitui a presença. Nada. Sabe, tem um casal de amigos, o Daniel e a Paula, eles receberam um chamado missionário de Deus, eles fazem parte do ministério chamado Oração Extravagante, são de São Paulo. Eles receberam um chamado de Deus para ser missionários na Europa, foram desafiados pelo seu pastor, e ele aceitou o desafio, e a passagem estava marcada bem no meio dessa pandemia. E ele foi, a princípio sozinho, para poder resolver toda a documentação lá, para depois ir a esposa e a filhinha que eles têm, talvez de uns 5, 6 anos de idade. Ele está lá, talvez já há uns 3 meses, e ela aqui, com a filhinha. A filhinha fez aniversário esses dias, aliás, o pai fez aniversário, o Daniel fez aniversário esses dias, e a Paula falou para mim, poxa, ela ficou tão triste no dia do aniversário dela, porque o pai não estava aqui. Fez videochamada, eles marcaram uma festa, todo mundo, sabe, que os amigos, os pastores, todo mundo para cantar parabéns para ele, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eles podem dizer todos os dias que se amam, eu te amo, ele diz para ela, eu te amo, ela diz, eu estou com saudade, ele diz, eu estou com saudade, mas eles não podem estar juntos, eles não podem estar juntos. Então pensa, um casal que diariamente se declara, eu te amo também, eu estou com saudade, eu também estou com saudade, mas eles não podem estar juntos, por conta da situação. E sabe, tem muitas pessoas que levam a sua vida com Deus assim. Deus diz, filho, eu te amo. E você diz, eu também te amo, Deus. Mas a gente não pode ficar junto agora, não. Mas hoje eu não tenho tempo para você. Mas hoje não vai dar. Então diz que ama, mas não tem a presença. Então você sabe que é amado, você sabe que Ele te ama, mas não desfruta desse amor.
Então tem gente que constrói a sua vida, a sua caminhada com Deus dessa maneira, como um casal que se declara diariamente, dizendo eu te amo, mas não podemos ficar juntos, querendo levar um relacionamento virtual, um relacionamento à distância. E por que a gente diz isso? Por que você diz que ama? Por que você sabe que Ele te ama, mas você não quer a presença dEle? Talvez você pense, porque de perto, porque presencialmente, Deus vai saber quem eu sou. Deus vai saber o quão falho e o quão errado, sabe, é a minha vida, é a minha conduta. Porque de perto, é de perto que a gente conhece os defeitos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe exatamente quem você é. E ainda assim, Ele continua te amando. E ainda assim, Ele continua sonhando em ter não só a sua frase de amor, dizendo que também ama Ele, Ele sonha em ter a tua presença com Ele. Ele sonha em ter a presença dEle contigo. Sabe, tem gente que eu entendo que talvez você saia daqui, da igreja, talvez você saia do culto, e o diabo começa a te acusar, sabe, vem, na tua mente vem vários pensamentos de acusação. Ei, por que você está levantando a mão aí no louvor? Está fingindo que é crente? Está fingindo que você é um cristão? Está fingindo que você é santo? Olha que bonito você aí com a mão levantada, você aí cantando, e fica te lembrando talvez de algum erro que você tenha cometido, alguma situação que você ainda não resolveu, algum pecado de qual você ainda não se arrependeu. E o inimigo te engana dizendo como se você estivesse fingindo ser alguém que você não é, enquanto você está na igreja, enquanto você está no grupo familiar, enquanto você está sendo discipulado. Isso é o que o inimigo diz, mas eu estou aqui para te dizer, da parte de Deus, que você foi criado imagem e semelhança de Deus. Quando você se parece com esse Deus, esse é quem você é. Não importa o que você, sabe, o que na tua vida ainda esteja errado, Deus vai consertar isso. Mas quando você está fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, é ali que você está fingindo ser alguém que você não é, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus te criou à imagem e semelhança dEle. Qualquer coisa diferente disso, você está fingindo ser alguém que você não é, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu quero encerrar lendo com você Salmos 27, versículo 4. Salmos capítulo 27, versículo 4. Diz assim a Bíblia: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Não é Deus que vai te dar isso, é você quem vai buscar isso. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, ou seja, que eu esteja na tua presença, Senhor, todos os dias da minha vida, contemplando a beleza do Senhor, porque quando contemplamos a beleza do nosso Deus, nós contemplamos a imagem e semelhança de quem nós fomos formados e gerados. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Não importa o que digam que você é uma pessoa ríspida, que você é uma pessoa dura de palavras, que você é uma pessoa que não perdoa, que você, não importa. Porque quando você começar a contemplar a beleza do seu Criador, você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. Alguém amável, alguém santo, alguém justo,
alguém digno. E isso só acontece quando estamos na presença do Pai. Porque nada substitui a presença dele. Nada. Nada.